Qual é a sua proposta cultural para o Brasil? Cara, sobretudo, é democratizar o acesso à cultura, né? E democratizar o acesso à cultura primeiro, dotar de espaço, né, as cidades de Brasília que não têm espaço cultural, ou reformar os espaços culturais nas cidades que têm, né? Porque é um absurdo, por exemplo, a cidade de mãe de Brasília, como o Núcleo Bandeirante, não tem um teatro, não tem um cinema, né? É um absurdo uma cidade como a Ceilândia, né? Não tem um cinema, tem um teatro agora do Sesc, mas que ainda deixa muito a desejar do ponto de políticas de difusão cultural, entende? Taguatinga, por exemplo, tem o Teatro do SESI e o Teatro do Sesc. Eu acho que poderia dar muito mais. O teatro que pertence ao Estado, que é o Teatro da Praça, né, não acontece nada objetivamente naquele teatro há 12 anos. Né? Não se tem uma política de difusão cultural, né, enfim, aberta aos artistas da cidade, para que possam levar para lá os seus espetáculos. Fora isso, eu acho que precisa de fomento à cultura, né? Eu acho que temos o FAC, é verdade que melhorou bastante, é um fundo de apoio importante, mas eu acho também que tem que se criar uma lei distrital de incentivo à cultura, onde o empresariado também venha a participar através de renúncia fiscal, porque uma capital de país tem que ser uma capital cultural. Agora, eu acho que política cultural hoje, sobretudo, para que a gente desenvolva a sociedade no seu todo, tem que focar em projetos ligados à livre leitura. Né? Eu acho que se a gente não tiver uma sociedade leitora, dificilmente a gente vai ter dificilmente nós vamos ter uma sociedade cidadã, né? Porque o livro, ele permeia tudo, né? Ele permeia desde o fazer técnico ao fazer artístico. A gente não pode fazer poesia sem o livro, a gente não pode fazer cinema sem o livro, a gente não pode fazer artes plásticas sem o livro, né? O livro, ele é fundamental, e a gente não pode trabalhar, não pode evoluir tecnologicamente sem o livro. Então é fundamental. Hoje eu acredito o seguinte, que não nem existe um analfabetismo funcional que deva ser combatido, né? E a cultura, claro, um bom texto literário vem ajudar muito nisso, né? Projetos de contação de história é fundamental para estimular a leitura desde a mais tenra idade. Mas se a gente não trabalhar na perspectiva de formar leitores, daqui a uns dias o país vai crescer 7% ao ano. E quem vai ler o manual? Então, se não se forma leitores, até a empregabilidade está comprometida. E o que a cultura pode contribuir para a ética? A cultura, ela é fundamental porque, como diz o Fernando Bran, se o poeta é o que sonha, o que vai ser real, bom sonhar coisas boas que o homem faz e esperar pelos frutos no quintal. A cultura, a arte verdadeiramente, a verdadeira arte, porque a gente, é claro, nem tudo que reluz é ouro, nem tudo que é cultura é arte, mas a verdadeira arte, ela leva o ser humano à reflexão, a saber até onde deve ir a sua liberdade e até onde deve ser respeitada a liberdade do outro. Marconi, por que as pessoas devem votar em você para deputado distrital? Eu acredito que as pessoas devam votar em mim por eu ser uma pessoa idealista, acreditar sempre que a vida e o mundo pode ser melhor, acreditar que a gente pode construir uma sociedade justa, fraterna, igualitária e socialista. A gente não pode perder a perspectiva da construção do socialismo, mesmo porque é o seguinte, o mundo globalizado mostrou que a globalização não é para todos. Que cada vez a gente vemos o capital concentrado em poucas mãos, cada vez há menos perspectiva de emprego, apesar, por exemplo, o Brasil está um pouco na contramão da maioria dos países do mundo, né? Mas, por exemplo, a Europa, né, que é onde existem vários países do centro do capitalismo, assim como os Estados Unidos, há um grau de desemprego absurdo, né? Há um grau de desesperança absurda e está provado que as respostas da humanidade não estão na sociedade capitalista. Fala 5 propostas práticas suas, coisas concretas que você vai fazer, 5.
5 propostas práticas. Bom, eu defendo a criação de uma frente parlamentar de livre leitura para que se estimule, né, o trabalho, né, de trabalhar o público leitor na cidade. Defendo também, né, que se cumpra a lei da obrigatoriedade do ensino de música nas escolas. Isso é fundamental. A música ela é um elemento que desperta a sensibilidade da criança, né? Isso é fundamental, que desperta a sensibilidade do jovem. Todo mundo quer ser músico, né? Duas coisas nesse país as pessoas querem ser: ou músico ou jogador de futebol. Então a música, a verdadeira música, ela é fundamental para trabalhar a sensibilidade.